Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 942 blogs diários e minguando até 348 dias, 14 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal, e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso das vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 942 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2, parte 3, né? Estou na parte 3, esse é o segundo blog, né, dessa parte, o subtítulo é o segundo blog, né, dessa parte, desse título, Armagedon Batalha Final. Esse é o segundo blog, né, explicando aí armazenamento de dados, construindo um cenário muitíssimo interessante. Se você não viu a abertura, eu te convido a ver a abertura, vai estar na descrição do vídeo. Faz o trabalho de conscientização pela essa abertura. Nós vamos trabalhar com muita intensidade sobre esse subtítulo, muitas coisas interessantíssimo. Não deixe de estar acompanhando, não deixe de ver também tudo aquilo que foi dito dentro do blog diário. É muito interessante vocês fazerem o processo de conscientização de uma forma continuada. Faz esse trabalho de conscientização, certo, com este blog diário, e deixe de ser essa vítima social. Faça isso e faça por você mesmo. Então, esse é a terceira parte do título, Armagedon Batalha Final. Segundo blog diário, né, do armazenamento de dados, construindo o cenário. Esse é o segundo blog diário desse subtítulo, armazenamento de dados, construindo um cenário. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a este, um blog que antecipe a este, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4, a playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito interessante para que vocês possam dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Dedique o seu tempo e vocês não vão perder os seus tempos preciosos, certo? Eu também estou dedicando o meu tempo precioso, vocês também dedicam. É muito interessante, sabe? Vocês aproveitar o seu tempo, as coisas de Deus são muito graciadas, muito bom, sabe? Maravilha. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico as duas melhores playlists da internet. A primeira playlist é O Diabo Assediou em Mim e essa segunda playlist é Melhor das Melhores. O Diabo Assediou em Mim serve para você fortalecer o seu corpo expressivo e a playlist Melhor das Melhores serve para você entender de tudo que está sendo dito dentro do blog diário de uma forma mais rápida. Eu estou relacionando 9 blogs diários, representando a evolução do blog diário, cada parte daquilo que eu evoluí com as playlists, que de 100 blog diário eu tirei um blog diário de cada playlist. Isso representa a melhor das melhores, representando a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão sistemas capitalistas com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim?
promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interagem isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois. Poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer o trabalho de conscientização com a expressão livre sobre este blog diário, muitíssimo interessante, dando continuidade, sabe, nesse subtítulo Armazenamento de Dados, Construindo o Cenário. Este é a parte 2, não deixe de estar acompanhando a abertura, ficou muito interessante. Está na descrição do vídeo, é o primeiro link da descrição do vídeo. Também coloco fixo em todas as minhas... Enquanto eu estiver rodando esse subtítulo, eu vou colocar a abertura para que vocês possam voltar no início e fazer o processo de conscientização. Vamos, então, fazer a expressão livre deste blog diário. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos para a leitura. Neste tempo, eu relacionei coisa e imaginei coisa, e coisa que eu construí, e coisa que eu destruí, e não necessariamente construir, e não necessariamente destruir. E isto sim, dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, e tudo isto passa a ser relativo a um mentor de corpo habitado, e que nesta causa ou você me acrescenta, ou você imagina algo desta minha imaginação. Ou seja, o meu corpo é apenas uma centraliza do bem e do mal, e não necessariamente o bem e não necessariamente o mal, pois todos os corpos frutificam de uma forma independente de outro corpo, pois o corpo é lugar de realização com Deus. Isto imita o corpo, isto limita o corpo e frutifica bem para outro corpo. Ok, compreendemos que o que fora dito, vamos à ideologia, e que neste tempo eu comprei um galpão e construí este cenário. E quando construía, eu percebia que a mão de obra dos corpos estão desvalorizados. Os corpos são uma influência digital. Os corpos são uma influência digital. E com isto, eles desvalorizam a força bruta e valoriza o digital. Não era para ser assim. Os produtores estão com ganho baixo. Médicos e enfermeiros estão com ganho baixo. As produções dos mercados industriais estão com ganho baixo. Ou seja, tudo que é produtivo e que tem força bruta estão desvalorizados para dar lugar ao mundo digital. Faça a sua percepção. E faça a sua percepção. É material ou digital esta construção? Eu particularmente especulei no meu íntimo que quando nós tivermos bom comportamento, podemos valorizar a forma correta de frutificação e as coisas artificiais vão se tornar banal em nossa consciência. O ideal das programação tem a sua funcionalidade de formar barreira e dividir o que for valor interno e o que for valor externo.
Assim como o corpo tem a sua estrutura, e o que no tempo de Guerra Fria se torna o muro da alimentação, as programações também têm a sua estrutura e relaciona valor interno e externo. E tudo é estrutura, corpo material e imagem desta matéria. Ambas têm a sua importância, corpo, tecnologia, importância, corpo e tecnologia. Com a tecnologia podemos construir cidade e com o corpo podemos dedicar a vida para quem nós amamos e acrescentando, seja de forma administrativa ou relativa, a vida de um e de outro para que todos, para que todo bem seja bem. Vamos lá fazer a leitura corrida, né? Depois eu vou recapitular de novo, sabe? Estava aqui fazendo a conscientização, fazendo a mediação. Eu leio devagar, assim, segurando, sabe? Pensando, para a minha memória se organizar, para que as minhas expressões livres fiquem organizadas. Depois eu venho, por fim, fazendo a leitura corrida, certo? Tudo vai depender, né, daquilo que eu estou lendo, muitas das vezes. Eu não tenho por hábito aperfeiçoar a minha leitura, eu sempre vou trocando uma expressão com a outra, buscando essa expressão, e até mesmo mudando, modificando os meus textos, daquilo que está na minha vista. Às vezes eu me perco, né, daquilo que eu estou lendo, que está um pouco longe, às vezes eu me perco da linha, tudo isso é produtivo, mas que tudo isso seja para a conscientização, é só vocês fazerem a percepção, nada, o meu áudio é bom, tudo que eu falo aqui é bem compreensível, bem claro, bem transparecido, certo? Se você tiver, né, tiver um plano da YouTube Music, você pode, né, sair pela rua ouvindo esse áudio, você pode ir pelo metrô, você pode ir pelo ônibus. O áudio deles são específicos para você fazer a audição dele. Muito bom, muito perfeito. O áudio profissional, não tem problema nenhum. O blog diário, ele próprio, ele evolui as expressões dentro do blog diário. Se você estiver dentro do blog diário, vocês não vão ter dúvida daquilo que eu estou falando. Então, faz esse trabalho de conscientização, entenda essas delicadezas que o blog diário, certo, oferece para trazer conscientização. Não é caso de ler perfeito, de falar perfeito, né, a gente busca melhorar, Deus que isso venha trazer consciência para as pessoas. Vamos lá para a expressão livre. Ó, neste tempo eu relacionei coisa e imaginei coisa, né? E coisa é que construir e coisa que destruir, e não necessariamente construir, e não necessariamente destruir. Essa construção e essa destruição são coisas espirituais, são coisas que tá dentro da sociedade, coisas cientificamente, espiritualidade pura, né? As pessoas entendem construção que quando empilha matéria sobre matéria. Deus entende que a construção de Deus é uma coisa espiritual. Quando as pessoas entendem da sua realidade, da sua consciência interna, da quando ele está conectado. Então Deus constrói um reino pela uma coisa espiritual, já não é coisa mais material. O homem já relaciona a matéria, Deus já relaciona a espírito. Vai depender do ponto de vista, certo? Para Deus é espírito, para o homem é construção, é matéria pilhando matéria. Mas essas duas ideias eu expliquei construindo coisa construtiva para Deus, positiva, coisa positiva, espiritual. Construtiva para o homem, coisa material, negativa. A ideia material traz uma ideia negativa para os nossos corpos hoje, principalmente hoje na Guerra Fria, certo? É claro que no futuro, talvez o corpo da pessoa transparecer, o fruto da pessoa também transparece e a pessoa fica sendo gloriada com Deus. Mas hoje divide muito essa ideia, é difícil mesmo até você se expressar o que possa ser correto, né? Eu gosto muito das flexibilidade do Cristo, do jeito que o Cristo vem, pela expressão, pela forma de frutificação, pela ideologia, certo? Para a unificação, é muito flexionado, todo mundo deixa opinião, todo mundo deixa ideia, isso ganha uma construção espiritual para a unificação, e as matérias vai se juntando um ao outro, depois nós conecta no interior, uma construção de Deus espiritual, depois nós transparece esse nosso corpo e relaciona o nosso fruto bem a outras pessoas, e desmaterializando esse fruto, o que tiver na nossa vista de uma forma correta, nós estamos vendo o nosso fruto em outras pessoas, então nós estamos construindo
do reino para Deus, já não é mais para Cristo, já não é mais para o homem, já é para Deus. Então, se nós fizermos essa percepção daquilo que nós podemos e compreender as particularidades, nós entendemos que tudo pode ser bom desde do seu ponto de vista, da sua percepção e daquilo que você está relacionando sobre aquilo que é construir, sobre aquilo que é destruir, certo? Entenda isso. Então, a destruição, muitas das vezes, ela vem pelo né, sei lá, hoje é muito complexo, né? Não é não é coisa material, mas sim espiritual. São os dogmas, os religiosos, a filosofia moderna, vai destruindo tudo e vai transparecendo o corpo, vai dando lugar para Deus. Deus vai construindo do seu interior, vai relacionando isso e vai tomando esse corpo para o reino dele, até que ele tome todas as pessoas e todo mundo frutifica bem, todo mundo está transparecido dentro do reino dele, a formação dele fica completa e todos nós estamos sendo gloriados diretamente com Deus, estamos no reino de Deus. Entenda isso. Ou seja, existe ponto de vista e complexidade para você entender o que é construção e o que é destruição. Neste tempo eu relacionei coisa e imaginei coisa, e coisa que construí e coisa que destruí. E não necessariamente construir e não necessariamente destruir, né? O que se relaciona à matéria humana, tijolo sobre tijolo, não é nada disso. Não é construir casa, não é construir patrimônio, não é nada disso. Né? Coisas que são relativas à nossa vida, nossa conexão com Deus, nosso interior, né? E destruição são ideologias, todas as duas são coisas espirituais. Nesse tempo eu deixo o corpo material bem fora, para ele não ganhar complexidade sobre coisas, objetos dentro da sociedade. Eu já relaciono direto uma espiritualidade no interior, já uma espiritualidade no exterior, da forma de frutificar, e deixa esse corpo parado, não mexe com ele. Certo? Não fala de destruir, de construir, quando falando de matéria, esquece disso, esquece disso. Relaciona o que é espiritual interior, o que é espiritual exterior, e deixe isso claro na sua consciência, que construção se trata de uma fonte espiritual de Deus, daquilo que nós é no interior, e destruição são aquelas filosofias modernas para dar lugar a outra forma de nós realizarmos com esse poder público, com essa nossa vista, com essa nossa forma de frutificar. Recapitulando, ó, neste tempo eu relacionei coisas e imaginei coisa, e coisa que construí e coisa que destruí, e não necessariamente construir e não necessariamente destruir. E isto sim, dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, e tudo passa a ser relativo a um mentor de corpo habitável, né? Tudo é ponto de vista de cada um. O que representa destruir? O que representa construção para você? O que representa destruição para você? Né? Vai depender de cada um. Eu dei a ideia, o meu ponto de vista, deixei claro, né, quando eu estou explicando. Agora vocês entendam da sua forma, entendeu? É muito da sua parte, certo? Mas faz esse trabalho de conscientização junto comigo, certo? Para que isso possa dar certo. E que nesta causa, ou você me acrescenta, ou você imagina algo desta minha imaginação. Ou você me acrescenta, ou você imagina algo desta minha imaginação. O que você quer, né? O que você faz, né? Não depende de mim, depende de você. Como que você vai fazer? Como que você vai frutificar? E agora? O que você vai fazer? Entenda isso. Ou seja, ou você me acrescenta, ou você imagina algo desta minha imaginação. Imagina algo desta minha imaginação. Ou seja, o meu corpo é apenas uma centraliza do bem e do mal. Né? Tudo isso é bem claro para você. Né? Meu corpo é centraliza do bem e do mal. E aonde é que você vê o bem em mim? Quando eu estou no eu íntimo, juntamente com Deus, certo? E comunicando a Deus. E depois que eu dou uma expressão para a unificação, você vai vendo que eu vou transparecendo as ideologias, essas ideologias ela vai se destruindo, os dogmas religiosos vai se destruindo, tudo vai se destruindo pelas minhas vistas, pelas minhas falas, pelo aquilo que eu vou destruindo as mentiras, a falsidade, a corrupção humana, a forma que ele acha que está correta. Eu sou o melhor marido, eu sou a melhor esposa, ninguém me compreenda, eu sou aquilo, blá, 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 e tudo vai caindo por terra, e vai fazendo isso. Ou seja, no meu corpo expressivo eu dou tanto coisa boa, tanto coisa ruim,
na minha ponto de vista, vem tantas coisas boas, tantas coisas ruins, tanta a minha imaginação, tanta também a minha realidade, daquilo que eu estou conectado diretamente com Deus, que eu estou sendo glorificado diretamente com Deus, tanto que eu estou dando também para a unificação, para a formação, essas realidades, dessas filosofias modernas de unificação dos corpos, fica todo mundo junto aí, que o reino de Deus está vindo. E não necessariamente o bem e não necessariamente o mal, pois todos os corpos frutificam de uma forma independente de outro corpo. Sim ou não? Já tem dito isso, que cada um tem a sua forma perceptiva e ela vai dar diretamente no fruto dela. É a única forma dela frutificar, é aquilo que ela está na vista dela, aquela forma de frutificar, que ela pensa, que ela media sobre uma coisa e outra, sobre aquilo que tem dentro da sociedade. O homem só alcança só até aí, a forma de frutificação, certo? E que de uma determinada situação, o Cristo, ele tem essa ideia de representar a treva das pessoas na forma de frutificação de uma forma independente. E quando ele vem pela ideologia, ele provoca uma desigualdade. Se ele estiver alinhado, coisas boas, né, da formação de Deus estiver alinhado, então a sua expressão vai ser boa. Você é no interior juntamente com Deus, você também está sendo glorificado com Deus pelo aquilo que você está manifestando, você está sendo glorificado na presença do corpo. Porque você é interior, você também é exterior, você é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa que relaciona bem as pessoas, que acrescenta, que comercializa as pessoas bem, sem desonestidade com outras pessoas, que não é uma pessoa que só quer ganhar. Entenda que na vida também existe o processo de você tomar prejuízo, entenda isso. Tudo isso fica claro e às vezes tudo isso é forma que você produz no seu espaço. Certas pessoas às vezes tomam um prejuízo, ela quer tirar isso nas costas de outra pessoa. Eu tomei um prejuízo e vou passar isso para frente. Nunca vai dar certo, certo? Tudo é formas, 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 formas. Relaciona isso na sua consciência. Pois o corpo é lugar. Vamos recapitular aqui de novo, muito interessante esse contexto. Ó, e que nesta causa, ou você me acrescenta, ou você imagina algo desta minha imaginação, ou seja, o meu corpo é apenas uma centraliza do bem e do mal, e não necessariamente o bem e não necessariamente o mal, pois todos os corpos frutificam de uma forma independente de outro corpo. Pois o corpo é lugar de realização com Deus. Isto limita o corpo e frutifica bem para outro corpo. De outra expressão, o que eu quero dizer nesse finalzinho? Nós somos um corpo simples de entendimento simples. Nada que está na nossa vista vai nos realizar por completo, porque o que realmente nos realiza são a nossa conexão com Deus, lá no nosso interior, a fonte de Deus. É isso que nos realiza. A parte da natureza humana, a partir do ponto de vista, e você vê que, ó, você é a palavra, você é espírito, você é vida, você é palavra, você é vida, você é corpo. Veja que o corpo, depois da sua vista, vem a forma de você se expressar. Essa forma de você se expressar é uma mediação sobre um corpo e outro, sobre aquilo que tem dentro da sociedade, sobre possibilidade de você estar produzindo algo. Tudo isso se torna forma de você, de você se expressar, de você manifestar algo. Você pode manifestar coisas da sua realidade, você acrescentar isso a outra pessoa, certo? E você conectado, transparecer aquilo que é no interior, você transparece também no seu fruto, então fica tudo tranquilo. Mas o seu corpo é o limite. Você é um corpo simples de entendimento simples. Nada que estiver na sua vista vai se realizar. O que vai te realizar é aquela consciência que está dentro de você, habitada junto com você. É aquela percepção que vai te dar uma energia e você vai ficar alegre, feliz e volta para dentro e entende: olha, eu estou feliz com Deus. Ou então, eu estou triste por causa de pessoa, eu estou aquilo, eu estou aquilo. As minhas formas perceptivas que determina a minha forma que está habitada, que determina a minha forma de realização, não é aquilo que está na minha vista. Eu posso trazer uma complexidade, relacionar uma dependência emocional a outra pessoa, problema, blá, blá, blá. Existe essas possibilidades? Sim, existe. Mas entenda que a realidade, ela só explica aquilo que está habitado, não explica aquilo que está desabitado. A realidade só explica aquilo que está habitado, não explica o que estiver desabitado de você. Entenda isso. Ok. Compreendendo o que fora dito, vamos à ideologia. Tudo aquilo que eu tenho dito é para a ideologia. Agora vamos para a ideologia. E que nesse tempo eu comprei um galpão, né? Aí eu fiz essa ideia, né? Comprei um galpão, veja isso, estrutura, é material, né? Ou é
digital, né? Faz essa ideia, né? Vamos entendendo isso. Ok, compreendendo o que fora dito, vamos à ideologia. E que neste tempo eu comprei um galpão e construí este cenário. Comprei e construí este cenário. Enquanto eu construía, eu percebia que a mão de obra dos corpos estão desvalorizados. Estão ou não estão? As pessoas começaram a vender ideia dentro da internet e muitas delas são muito equivocadas. Serve muito, sabe, para a unificação, para vocês dar as suas opiniões, liberdade de expressão, para você ajudar a construir, para ajudar a unificar as pessoas, para construir um reino para Deus. Serve muito, sabe, muito bom. Do jeito que está é perfeito para a gente unificar, para a gente trazer consciência, conscientização, mas não é a realidade. Não é realidade. Por que que não é realidade? Desde quando eu muitas das vezes eu não passo por um processo, não passo por uma faculdade, eu vou para as mídias, eu vendo ideia, compro ideia, e eu apareço de uma forma e eu sou patrocinado por uma coisa que não tem força bruta. Quando é que tem uma força bruta? Eu vou para a faculdade, eu estudo, faço o meu processo de alfabetização, eu trabalho isso, então isso é da minha competência. Hoje você vai olhar o mercado aí, a economia, eles valorizam mais o que? A economia. As pessoas, se ela tiver grandes percepções, ela fica rica, né? Só movimentar o dinheiro da forma correta, fazer uma economia e movimentar ele da forma correta, a pessoa fica rica. E a força bruta nesse tempo fica desvalorizada. Por quê? Porque aquilo que é artificial, aquilo que é digital, está sendo mais valorizado do que a nossa realidade. Aonde que nós estamos, é onde que nós poderíamos nos realizar com Deus, no nosso íntimo, junto com a nossa força bruta, usando esse nosso corpo emocional, geralmente, para nós frutificarmos. Não tem valorização daquilo que é força bruta. Não tem, pode olhar aí, não tem. Aí você vê aí os jogadores de futebol, eles vão para uma escolinha de futebol, eles com pouco tempo eles fica milionário. Isso cria as pessoas imaginação nas pessoas, faz com que elas se a criança cresça, foge da escola e começa a ter imaginação de ser apenas rico. Não é a ideia de ser apenas rico que resolve as coisas, é uma ideia de você ter clareza no seu corpo, a forma de você frutificar que faz de você uma pessoa rica, porque não adianta você ter acesso ao dinheiro e você ter mau comportamento, desrespeito, a sociedade se torna corrupta, certo? Se o dinheiro resolver essas coisas, todos nós estaríamos com nossos problemas resolvidos, porque onde é que tem uma sociedade essa, onde que as pessoas têm carro veloz, tem internet, tem isso, onde que tem uma sociedade dessa? Deus olha para trás e vê se tem todas essas riquezas que nós temos hoje de ter essas contato com a tecnologia, não riqueza, mas contato com essa tecnologia. Não fala isso de riqueza. Riqueza é nosso Deus que está habitado no nosso interior. Mas faça essa percepção. Enquanto nós não temos clareza daquilo que é o nosso corpo, a forma de nos conscientização, isso torna a coisa inútil. Então o dinheiro fica desvalorizado. Então nós invertemos o valor de Deus, a riqueza de Deus com aquilo que já tem dentro da sociedade. E nós fala, olha, eu sou rico porque eu tenho um computador bom, porque eu tenho um carro bom, porque eu tenho uma casa boa, porque tem. Não que isso não seja necessário, não que, né, que não seja, certo? Entenda isso. Hoje mesmo eu estava conversando, comunicando com a minha esposa falou: "Nossa, Samuel, temos que ter uma casa, né, nossa família estão crescendo", né, e eu concordo com ela plenamente, a necessidade de ter um lugar mais amplo, um espaço. Eu moro num apartamento, tem 44 metros quadrados, é muito pequeno, sabe, fica muito desconfortável para receber alguém, sabe, que a gente queira receber, fica muito desconfortável. Mas entenda, é dessa forma, ou seja, vai, tem o seu corpo, para você entender isso, seu corpo tem que transparecer, tem que transparecer, tem que ter consciência em Deus, tem que transparecer a sua consciência. Para você ser rico de verdade, você tem que transparecer o seu corpo primeiramente, para quando você acessar o poder econômico, você ter uma clareza de como usar isso dentro da sociedade, usar o dinheiro, usar o poder econômico para você se realizar, você e realizar também as pessoas a quem você ama, para você estar no espaço dela, para você formar um ambiente para ela estar ali presente, porque o que é interessante são as pessoas que estão do seu lado. Eu amo muito quando a minha nora, meu filho vem para cá, muito bom, mas de uma certa determinada situação gera um desconforto, porque né, determinada situação, o meu espaço é muito, mas muito limitado, e muitas das vezes o que eu falo aqui no blog diário, talvez eles não compreendam. Eu não sei se eles vê o blog diário, se não vê, certo? É igual eu falo, nunca perguntei, nem minha esposa, nem meu filho, nem se eles vê ou não vê o blog diário, eu não me interesso saber.
Mas entenda que às vezes eu estou aqui fazendo a minha gravação, a pessoa está na sala e tal, certo? E gera um desconforto na minha fala, certo? E tudo isso me tira a concentração, o meu foco, ou seja, se eu tivesse uma casa, eu tinha lá um escritório, um lugarzinho separado, colocava minha câmera, tudo perfeito, o meu tempo seria muito proveitoso, não precisava nem tirar as coisas do lugar. Hoje eu tenho que montar as coisas, tenho que tirar coisas, tenho que fazer isso, tenho que adaptar uma coisa e outra, certo? Entenda isso. Entenda isso. Enquanto construía, eu percebia que a mão de obra dos corpos estão desvalorizada. Então, desvalorizado é aquilo que representa mídias sociais, aquilo que as pessoas se enriquecem com o dinheiro, certo? Daquilo que vocês estão apresentando. Não sei se é ignorância, se é estupidez, o que eles estão patrocinando, vocês façam as suas percepções, entenda isso. E você vê que quando você vai para a mídia, você fica rico, milionário, coisa, você vê que tanto que as mãos de obra dos um enfermeiro, por exemplo, do médico, as pessoas que foram à faculdade, trabalhou, está sendo desvalorizado. Essas pessoas que foi na faculdade, ela nunca deve ganhar menos, a pessoa que dedicaram a escola, conhecimento, nunca poder ganhar menos que uma pessoa que está na mídia dentro da sociedade. Por quê? São pessoas que dedicaram a sua vida, sabe, a aprender e tá cuidando de pessoas, tá cortando pessoas, responsabilidade, compromisso, tá, sabe, salvando vida ali, do físico, do emocional da pessoa, sabe, levando saúde para as pessoas, qualquer coisa. Você vê que aí você vê uma pessoa aí, jogador de futebol, estourou aí, já ganha 10 milhões. De onde que um médico vai ganhar 10 milhões, por exemplo, certo? Entenda isso. Tudo tem que ser uma medida correta, estou dizendo só para vocês fazerem a percepção. Os corpos são uma influência digital, né? Nesse tempo nós vimos que os corpos são apenas uma influência digital, né? E com isto eles desvalorizam a força bruta e valorizam o digital. Desvaloriza ou não desvaloriza? Olha aí, né? Olha aí, né? A minha esposa, por exemplo, ela é enfermeira. Eu vejo que, às vezes, o tanto que ela dedicou a uma faculdade, que é para fazer, né, o tanto que ela se esforçou para adquirir conhecimento, hoje, sei lá, vocês fazem a percepção, médico, tudo isso. É muito. Aí você vê a pessoa digital dependendo do que for, com um mês, se a pessoa dedicar, ela fica, né, ganha um bom dinheiro, sei lá, eu não sei, sabe? Eu não fico a parte disso, eu estou focado mesmo no meu trabalho social, certo? E eu não sei o que acontece por fora aí. Entende isso? E com isto eles desvalorizam a força bruta e valorizam o digital. Não era para ser assim. Os produtores estão com ganho baixo, os médicos e enfermeiros estão com ganho baixo, as produção do mercado industrial estão com ganho baixo. Eu digo baixo, mas não que seja baixo necessariamente. Eu digo baixo pelo aquilo que nós dedicamos a nós estarmos aprendendo na faculdade, estarmos desenvolvendo junto com a sociedade. Você vê que hoje, se você for olhar a sociedade, eles dão diretamente no fruto. Dá diretamente no fruto sem conscientização, sem educação, sem respeito aos próximos, o dinheiro é mais importante, dá diretamente no fruto, fica essas coisas digital, artificial. Eu tenho que valorizar a base, as estruturas, a família tradicional, a forma que eles estão instruindo as suas famílias para isso acrescentar no fruto. Hoje, do jeito que está, as pessoas dão direto no fruto artificial, se dá diretamente no fruto artificial, não tem realização com Deus no seu íntimo, seu corpo não está transparecido, você acessa o dinheiro, mas continua pobre com o seu corpo, não tem transparência no seu corpo, não tem realização com o seu corpo, não tem realidade com Deus, não tem realidade com um pila que está dentro da sociedade, e você fica triste, você acessa o dinheiro, dá diretamente no fruto, você acessa o dinheiro, você vai continuar triste da mesma forma, você vai ver que não é isso que resolve as coisas. O que resolve? É a sua ligação que você tem no íntimo com a fonte. É Deus que vai transparecer, que vai te dar alegria e que você vai ficar rico. Olha, por exemplo, hoje eu olho para os lados e eu vejo, mas poxa vida, Deus,
Como que você me tornou uma pessoa bilionária, trilionária, qualquer coisa. Não tenho o quanto ser tão grato a Deus por tudo, daquilo que Deus é íntimo comigo. Isso é uma coisa bem pessoal. E por mais que eu manifesto isso às pessoas, as pessoas não compreenderão porque é coisa minha, é coisa íntima minha, certo? E muitas das vezes eu dou isso no meu corpo expressivo de uma forma equivocada, mais agressiva, certo? Transparecendo mais as coisas da unificação, transparecendo as coisas de Deus, qualquer coisa, o meu corpo expressivo está aí para vocês fazerem tirar as suas conclusões. Então, entenda que os médicos, os enfermeiros, todos estão com ganho baixo, certo? Entenda isso. Vamos lá, ó. Médicos e enfermeiros estão com ganho baixo. Os produtores de mercado industrial estão com ganho baixo, ou seja, tudo que é produtivo e que tem a força bruta estão desvalorizados para dar lugar a um mundo digital. Faça a sua percepção. É material ou digital esta construção? Faz a percepção. É material ou digital, né? É material ou digital? É material ou digital, né? Aí você vê aqui, ó, tudo está desvalorizado para dar um lugar ao mundo digital. As pessoas dão diretamente no fruto. É como você ganhar na Mega Sena, sabe? As pessoas que ganham na Mega Sena não significa que ela vai ser feliz. Por causa do dinheiro, dinheiro não traz felicidade. Eu estou explicando isso dentro do blog diário. Dinheiro não traz felicidade, não traz felicidade. O que traz felicidade? A forma de conexão que você tem no seu íntimo, a sua realidade, sua realização é limitado a esse corpo seu, é limitado. Nem mesmo aquilo que está na sua vista vai trazer para você uma realização, porque a realização são coisas pessoal, porque aquilo que está na sua vista, se você não tiver uma vista boa, você não sabe relacionar as pessoas, não sabe transparecer, não sabe acrescentar para a pessoa, então você vai ficar equivocadamente sendo marionete da sociedade. Eu tenho dinheiro, eu dou, eu recebo, eu faço aquilo, meus interesses importam, tal, tal, tal. Sem conexão com Deus, você não tem realização, você dá diretamente no fruto e tudo se torna apenas digital, apenas artificial na sua forma de frutificar e tudo fica essa complexidade. Você olha que bonito, né, tal, mas cadê as construções? Cadê as bases? Cadê as bases, a estrutura básica para a gente formar isso? Cadê? Cadê? Não tem. Não tem. Nós estamos dando diretamente no fruto, estamos no artificial. Entenda isso. Eu particularmente especulei no meu íntimo que quando nós tivermos bom comportamento, podemos valorizar a forma correta de frutificação. Quando nós tiver bom comportamento, significa que nós estamos dedicando a força bruta, nós estamos educando as nossas crianças dentro da sala de aula de uma forma correta, não estamos mais travando ela, nós estamos preparando ela para uma sociedade boa, correta, e ela vai ficar bem, ela vai ter os seus processos de alfabetização, de chegar até o nível de frutificação, e ela só vai começar a frutificar a partir dos 18 anos, 22 anos. Enquanto isso, ela está fazendo um processo de frutificação. Então, a partir disso, ela vai começar a produzir para ela vai começar a buscar a sua independência, são tudo formas. Enquanto isso, o pai vai educando, vai mostrando o caminho, vai dando base para aquela criança, vai mostrando que tudo é força bruta, você tem que estudar, você tem que formalizar, você tem que fazer as coisas corretas para ficar transparecido, para que você tenha uma vida longa, que você tenha uma vida em paz, tranquilo, que você entende o que é amor, do que você possa acrescentar, sua vida vai ficar valorizada, seu tempo vai ficar valorizado, tudo vai se tornar importante, todas as pessoas que estão do seu lado, certo? O seu trabalho vai ficar importante, tudo vai ficar bom. Deus, quando você tem uma base, um princípio de você começar frutificando e depois trabalhando o processo da frutificação, sabe? Conscientizando, usando a força bruta, fazendo isso, aí depois você começa a frutificar isso de uma forma independente. Quando a gente fala de uma forma independente, significa que aí o filho já vai sair de casa, vai casar, ele já vai se relacionar com outra esposa, ele já vai construir uma outra família e ele vai fazer o processo de novo, aquilo que o pai dele fez com ele, vai construindo base, até ele chegar e ele também, o outro filho, ganhar suas formas independentes de frutificação e vai larga a família de novo, vai construindo. E é assim que faz base, e é assim que forma uma sociedade, nada menos que isso, usando as nossas estruturas físicas, usando os nossos corpos emocionais diretamente, certo? Não é nada que eu dou diretamente no fruto, não é nada disso. E as coisas artificiais são
vão se tornar mais banal. Ou seja, ó, eu particularmente especulei no meu íntimo que quando nós estivermos bom comportamento, podemos valorizar a forma correta de frutificação. E as coisas artificiais vão se tornar mais banal, né? Em nossa consciência. As pessoas ficam olhando para a tecnologia e ficam toda admirada. Oh, que coisa! Olha que isso, você está perdendo dinheiro, a IA está fazendo aquilo. Não, eu não tenho forma de frutificar, eu não tenho, não tenho uma coisa correta, estou dando diretamente no fruto, o dinheiro não vai explicar a sua felicidade, certo? Você tem que adquirir conhecimento sobre aquilo, senão você vai ficar desconectado da sociedade. Se a sociedade mudar e fazer os processos, tudo que eu estou sendo dito aqui, mudou daqui para frente, essas pessoas que dão no fruto, ela vai ficar na miséria, vai continuar. Hoje ela fica rica, mas amanhã, por exemplo, se tiver uma sociedade correta que usa a força bruta, a base de tudo, da estrutura da família, resgatando a família tradicional, voltando isso ao normal, naquilo que é o reino de Deus, buscando o princípio de conexão com Deus lá na base, voltando até a frutificação do corpo, aí você vai ver que quando a pessoa dá diretamente do fruto, vai ficar totalmente negado. Ah, eu quero receber, eu quero ganhar na Mega Sena, ah, eu quero ser um jogador de futebol, ah, eu quero ser um criador de conteúdo, vai dar diretamente no fruto. Beleza, vai ficar tudo negado. Daí vai ficar tudo negado. Hoje sim, dá diretamente no fruto, tudo é artificial, tudo é ideologia, fica todo mundo junto aí, que o reino de Deus está vindo. O ideal das programação tem a sua funcionalidade de formar barreira e dividir o que for do valor interno e o que for valor externo. Assim como o corpo tem a sua estrutura e que no tempo de Guerra Fria se torna um muro da lamentação, as programações também têm as suas estruturas e relacionando valor interno e valor externo. E tudo é uma estrutura, corpo material e imagem desta matéria. Ambos têm a sua importância, corpo e tecnologia. Veja, tudo que você vê, por exemplo, eu tenho meu computador tem tem um hard, no hard tem um drive que você instala a programação dele, ele faz essa conexão interna com as coisas material, com a estrutura dura com a estrutura dura, certo? E ele começa a armazenar esses armazenamentos de dados, depois ele joga isso para fora como informação, ele joga isso para fora. Nosso corpo emocional tem essa estrutura. Veja que o meu computador é apenas uma imagem, é uma matéria de armazenamento, é uma matéria de armazenamento. De uma certa forma, ele se torna uma coisa na minha vista, uma imagem, uma estrutura, qualquer coisa. É uma espécie dura, mas depois que eu jogue a informação, tudo vai ficar uma ideia expressiva, certo? A partir do momento que eu escreva, eu vejo as pessoas visibilizando, eu vou conectar a outro computador e a pessoa vai fazer essa conexão. Existem formas de você entender. Entenda que as máquinas têm a sua funcionalidade interna e também tem a sua funcionalidade externa de uma forma expressiva. Então, o corpo também tem a sua ideia interna, que é a conexão com Deus e a sua lugar de realização no corpo emocional diretamente, e tem essas formas que pode ser modificado com o corpo expressivo, certo? Para você relacionar várias coisas dentro da sociedade e que hoje ganha grande complexidade por causa dessa formação de Deus, certo? Que vem pela uma forma ideológica. Entenda isso diretamente, certo? Aí ganha grande complexidade, ganha essa ideia de artificial. Você sempre tem, no corpo expressivo, você sempre tem flexibilidade, várias possibilidades. Ah, eu estou estudando advocacia. Ah, não quero mais advocacia, eu quero estudar para médico. Ah, não quero médico. Você vai guiando o seu caminho, os seus pensamentos, aquilo que você queira dedicar, certo? Aonde que você quer se realizar, certo? Juntamente com essa consciência, usando a força bruta, usando a consciência de Deus, relacionando a transparência do seu corpo e deixando isso claro às pessoas, certo? A quem você quer relacionar, para você não levar prejuízo às pessoas quando você estiver relacionando a outra pessoa, não relacionar apenas o seu interesse, se esconder algo da pessoa, dizer que você é um médico para ganhar a atenção de uma pessoa, de um sexo, de outro, não é esse o caso, entenda isso. Isso demonstra pobreza, dependência emocional, demonstra pobreza a outras pessoas. Você não, certo? Não precisa disso. Entenda isso, certo? Então, entenda que são as mesmas coisas. Então, vamos recapitular aqui só para a gente reformular. Ó, o ideal das programações tem a sua funcionalidade de formar barreira, né, suas estruturas e formar barreira
A ideia da programação tem a sua funcionalidade de formar barreira e dividir o que for valor interno e o que for valor externo. Assim como o corpo tem a sua estrutura e o que no tempo de Guerra Fria se torna o muro da lamentação, né? O corpo ele começa a lamentar sobre aquilo que ele não tem, né? Esse muro de lamentação, ele também pode explicar aquela ideia do comunismo, as pessoas relacionar suas necessidades e ver que está todo mundo dando fruto e não tem aquela ideia tradicional da conexão de Deus, a família tradicional toda destruída aí, sei lá, todo mundo dando direto no fruto, sexo e dinheiro é mais importante. Então eles formam o muro da lamentação com a mesma intensidade daquilo que é comunismo, certo? As pessoas relacionam mais as suas dependências e dá diretamente no fruto, fica muito artificial, muito negado, muito, mas muito ideológico. Então, as programação também tem as suas estruturas, né? As programação de IA, programa de IA, né? Relaciona o valor interno e o valor externo. Das mesmas formas, no futuro, talvez esse valor interno vai ser muito bom, sabe? Para você guardar ali o seu dinheiro no banco, para você ver os seus valores, para você produzir aquilo, fazer essas relações usando a tecnologia, sabe? Fazendo essas mesmas funcionalidades, mas não desconectar ele, fazer que nem está hoje, dar diretamente no fruto artificialmente. Não. Se nós temos uma consciência interna, nós temos conexão com Deus e nós usamos isso no nosso corpo expressivo, usando as flexibilidades. Nós temos uma estrutura de tecnologia, nós temos uma forma de armazenamento e nós expulsamos isso para fora, os valores que está ali dentro, qualquer coisa. E fazendo os movimentos corretos, nós fazemos o movimento correto, as máquinas também fazem o movimento correto, nós fazemos o movimento equivocado, as máquinas também fazem o movimento equivocado. Tudo depende da forma que nós vamos usar a máquina, porque isso se trata de um poder econômico, de uma coisa que está determinada, a economia, o poder econômico, acesso às coisas. Eu tenho que aprender a usar as coisas de uma forma correta, fazer comercialização disso, e entender que nossa intimidade, ela sempre vai explicar o que está no nosso interior, a nossa vida, e tudo isso se torna de graça quando nós acrescenta isso para as pessoas. Os nossos frutos são únicos quando a gente são unicamente conectado com Deus. Faça essa percepção. Então, veja esse mesmo alinhamento, tecnologia e corpo emocional. Faça essa ideia, tem que estar tudo alinhado, tudo da mesma postura, entendendo tudo da mesma forma, entende? Hoje temos aí, todo mundo está querendo dar diretamente no fruto, sem produtividade, e o homem também está querendo diretamente, tá ganho de grande complexidade hoje em dia. Faça essa percepção e entenda isso. Então, as programações também têm as suas estruturas e relacionam valor interno e externo. E tudo é uma estrutura, corpo material e imagem desta matéria. Ambas têm a sua importância, tanto o corpo emocional do homem, tanto a tecnologia, aquela estrutura material, um computador, um robô, qualquer coisa. Né? Então, entenda isso. A importância, corpo e tecnologia. E com tecnologia podemos construir cidade. Podemos ou não? Construir cidade e com o corpo e podemos construir cidade. Com a tecnologia podemos construir cidade. E com o corpo, podemos dedicar a nossa vida, né? A vida para quem nós amamos. Nós acrescenta. Não comercializa nada. Acrescentando, veja, seja de forma administrativa, né? Aquilo que você comercia, você acrescenta para os outros de uma forma administrativa ou relativa à vida de um e do outro, né? Para que todo bem seja bem. A vida é graça, a vida é graça, não é comercialização. Entenda isso e vocês frutificam bem, sabe? Isso é uma forma única de frutificação. Isso explica o seu fruto. Eu estou relacionando muitos planos objetivos como fruto, mas o fruto verdadeiro, ele é de graça, ele é único, é aquilo que nós acrescentamos a outra pessoa, coisas da nossa vida. E quando nós falamos isso, um mendigo tem capacidade de amar qualquer pessoa que não tem dinheiro, tudo vai depender daquilo que ela está conectada com Deus, certo? E aí pode ser várias outras possibilidades, não é infinito. Quando você está conectado com Deus, né, qualquer um, às vezes a pessoa tem uma expressão, tá, sei lá, você vê que tem muita crise, às vezes a crise nem está nele, às vezes ele só tem um corpo expressivo. Eu já vi grande desastre aí, vou falar isso para você entender. Que às vezes são dependentes químicos e tem uma conexão, tem uma intimidade com Deus da mesma forma. Ou seja, o corpo expressivo dele não vai mudar a sua intimidade, aquilo que ele está dando na sua expressão, porque a intimidade com Deus é Deus, entenda isso. Não é questão que o corpo expressivo explica o que você tem no íntimo com Deus, não explica, ok? Entenda, faça essa percepção. Então, veja que essas estruturas são bem idênticas, coisas
tecnológico que explica o nosso computador, robô, e tem tem uma intenção, tem uma forma interna e tem uma forma externa. Nosso corpo emocional temos aquela nossa forma de conectar com Deus, que dá um fruto da vida, que dá, frutifica isso bem, certo? E tudo passa, e fora da nosso fruto, tudo passa a ser comercialização, certo? Explicando o poder econômico, o infinito de mundo de possibilidades. Mas quando você está relacionando o amor diretamente, é uma forma só de você frutificar e acrescentar isso para as pessoas a quem você ama. Simples assim, dessa forma, certo? Então veja os processos aí, né, da tecnologia e o corpo, né, se alinhando, fazendo esse trabalho. Eu acredito que a tecnologia hoje é impossível você cometer um equívoco dentro de um governo, é só questão de você aposturar e colocar tudo em ordem, certo? E a questão econômica é coisas produtivas, as pessoas têm que fazer, as cidades, as pessoas têm que contribuir, tudo relacionando, fazendo o giro de uma forma correta, deixando tudo de forma, girando de uma forma correta, sem desviar nada, tudo fica correto para nós e a gente podemos ver o que nós temos na mão e sempre administrar isso de uma forma boa, ok? Faça esse processo de conscientização, dedica esse blog diário a estar entendendo tudo que está sendo dito, certo? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.